Sim. Agora, o que são os fundos imobiliários e quais são as vantagens de você investir hoje em fundo imobiliário e se existem desvantagens também? Pois é, se você for procurar aí pela internet, você tem várias diretrizes aí informando o que que significa um fundo imobiliário, né? Tem ali a CVM, a Anbima, todos esses órgãos reguladores trazem ali uma descrição do que é. Mas eu gosto de dizer o seguinte, que fundo imobiliário nada mais é do que uma comunhão ali de investidores com o intuito de investir em imóveis de alta qualidade, né? E dentro desse mundo aí de fundos imobiliários, a pessoa consegue ter também assessoria de profissionais da área ali imobiliária, né, dentro do fundo imobiliário. Então, assim, realmente, investir em um fundo imobiliário é se juntar a outros investidores com esse intuito de ter acesso a algo que ela só teria acesso com alguns milhões de reais. Hoje é possível com 10, 100 reais, né? Então, é a possibilidade, sim, que o pequeno investidor hoje já tem de ter acesso ao mercado imobiliário. E sobre as vantagens, e se Uhum. existem desvantagens também, Gabriel? Sim, existem vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem, logicamente, acabei trazendo aqui, que é essa questão de investir com pouco dinheiro, né? Então, como eu falei, qualquer pequeno investidor hoje já tem essa possibilidade de ter acesso a um shopping, a um galpão, a um imóvel de escritórios, né? Que só poderia realmente ter esse acesso com muito dinheiro e hoje é possível com pouco dinheiro. Outro ponto também é a gestão profissional, né? Eu acho que uma das principais vantagens do fundo imobiliário é você terceirizar essa gestão e administração para um profissional da área que realmente é competente para ir lá administrar aqueles imóveis, ter a relação com os inquilinos, buscar novos imóveis em mercado. Eu acho que é totalmente interessante para o investidor ter esse apoio, essa ajuda, né? Apesar de ter uma taxa de gestão e administração para isso, por isso que o investidor precisa de fato conhecer um pouco do mercado e entender tudo isso, né? E outro ponto também que eu acho que é super importante é a questão da liquidez, né? Um ponto que a gente tem que levar em consideração. Sempre que você quer comprar ou vender um fundo imobiliário, o mercado, a bolsa de valores está lá aberta para você fazer isso. Então hoje é muito fácil, né? Você entrar numa posição de 100 mil, 1 milhão de reais de vez em fundos imobiliários e quando você quiser vendê-la, também no mesmo dia você consegue liquidar essa posição. Coisa que seria totalmente diferente no mercado imobiliário tradicional, né? Que você sabe que para você comprar e vender um imóvel é muito complicado, tem um certo tempo, tem muita burocracia para tudo isso, e o mercado de fundos imobiliários consegue descomplicar isso para o pequeno investidor. Já diria a dona Conceição, né, Carol? Tá tentando vender a casa dela. Aliás, quem quiser comprar uma casa na Granja Viana, manda um direct aí que eu tô tentando levar minha mãe lá pra Santa Catarina. E desvantagem, Gabriel, existe alguma? Cara, vamos lá, de desvantagem, o que eu consigo colocar aqui para você, principalmente, é que muita gente quer, né, colocar ali lado a lado fundo imobiliário com ação, né? E o que que a gente entende? Que o mercado de fundos imobiliários, apesar dele trazer um bom dividendo, dividendo recorrente, ele não tem aquele grande potencial de valorização como a empresa tem, né? Então, o que eu posso colocar assim aqui, investidores que vêm com essa cabeça de ação, de valorização, de multiplicação, né, daquele patrimônio ao longo do tempo, eles acabam se frustrando por ver o mercado de fundos imobiliários andar muitas vezes de lado por muito tempo, assim, né? E não entende de fato qual é o grande intuito que realmente é receber essa renda todos os meses. Não quer dizer que o mercado não suba, né? A gente pode perceber que o IFIX e o índice dos fundos imobiliários ao longo do tempo, se você for levar em consideração com outros grandes índices, ele vem batendo, né? Mas é aquela subida mais demorada, mais alongada que o mercado imobiliário nos traz, né? Aquela valorização que é lenta e gradual. Então, eu acho que uma desvantagem que muitos investidores podem achar é essa: aquela galera que vem com a cabeça de ação ou de criptomoeda, que quer altos retornos, muitas vezes pode se esbarrar nisso. É importante falar isso, porque, para ficar claro, né, Aham, as pessoas querem ganhar, por exemplo, ações, a gente tem um potencial, não é isso? De ação, sei lá, custar 10 e de repente custar 20 aham, depois de um tempo. Os fundos imobiliários não, essa questão da cota que você diz muitas vezes anda de lado. Então a cota uhum, pode estar 100, depende de 102, mas a uhum. vantagem é que ela ganha esses aluguéis isentos de R, ou seja, né, vai fazendo aquele Exatamente. acúmulo de dividendos mensais, e aí ela vai reinvestindo e vai fazendo aquela bola de neve, né. Então é Uhum. mais para renda passiva, mais para o longo prazo, Com né. certeza. O retorno realmente que a gente tem de curto prazo são os dividendos e a longo prazo a gente consegue ter boas valorizações, né? Com bons fundos imobiliários. Lógico, um fundo imobiliário sai de 100 para R$ 200 não é nada impossível, mas isso demanda mais tempo, um trabalho mais correto da gestão, é de fato aquele pé no chão maior do que um mercado realmente de empresas. E Sabe aquilo, que né, você Gabriel, também, por exemplo, vai, eu tenho um apartamento.
custa 100 mil reais, um exemplo. Uhum. Cara, não é daqui a um ano que ele vai valer 200 mil reais, né? Exatamente. Vamos colocar até 1 milhão de reais, um apartamento de 1 Exatamente. milhão de reais. Pô, o que vai fazer daqui a um ano ele valer 2 milhões de reais? Cara, tem que ser algo fora da normalidade. Então as pessoas têm que ter isso também em mente, né, Gabriel? Poxa, se o meu imóvel aqui valorizou 5% no ano, poxa, os fundos imobiliários se valorizaram 5, 10, tá ótimo também. Com certeza. Então você tem que ter essa sensibilidade no mercado para você não falar, pô, mas meu fundo imobiliário se valorizou 10%. Pô, 10% tá ótimo. Se tua casa se valorizar 10%, já tá lindo. Claro, tem regiões aí pelo Brasil que andaram se valorizando 15, 20% no ano, mas são lugares muito pontuais, Uhum. muito específicos, né? Enfim. Com certeza. E tem um ponto interessante que eu quero colocar aqui também, é que no mínimo 95% do lucro de um fundo imobiliário é repassado como dividendo. Então, se de um lado você tem ali aquela demora maior de valorização das cotas, você tem um retorno muito grande do dividendo ali, principalmente nos semestres, né? Apesar do dividendo ser todo mês, a gente entende que o gestor acaba repassando o lucro semestral ali durante aqueles 6 meses. Por isso que no final de cada semestre a gente costuma ter um dividendo um pouco maior também, porque é aquela sobra de caixa que fica. Então é importante a gente pontuar isso, que o retorno em receita é grande, né? E acaba compensando de fato essa demora de valorização. E eu acredito que você falou um ponto muito importante, e para mim é o mais importante, que é a gestão. Uhum. Quem faz a gestão do fundo? Por quê? Às vezes a pessoa coloca. É como se fosse alguém que tá cuidando do seu dinheiro. É um Exato. fundo e tá lá o seu dinheiro. Então, tem que conhecer a gestora. Tem gestoras excelentes aí no mercado, grupos excelentes. Mas, se de fato você não conhece a gestora, de repente a história não é boa, de repente não consegue fazer ali, né? Cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu dinheiro, tem que tomar cuidado. Então, para mim, um dos pontos fundamentais e o mais importante é essa questão da gestão. Agora, a pessoa compra um fundo imobiliário, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo te faz, Sim. pro André também. Quais são os pontos mais importantes? Os dados, pô, isso aqui tem que avaliar. Sim. Então, você já começou falando de um, que é a gestão, né? É quem vai tomar conta ali de tudo que acontece, todas as movimentações. Então é importante entender o que essa gestora já fez com esse fundo. E se ela tiver outros fundos imobiliários também, ver qual é a reputação dessa gestora em mercado. É um ponto. Eu gosto muito de olhar, primeiro, critérios qualitativos, né? Então, entender ali, é um fundo imobiliário de galpão, vamos olhar os imóveis, localização, né? Contratos, ver se realmente é um fundo imobiliário que tem qualidade. É um ponto super importante. Depois eu gosto de olhar questão de preço, tá? Porque não adianta um fundo imobiliário ser muito bom, né? E tá muito caro, né? Então você tem que comprar coisas boas pelos preços corretos. Então, para simplificar, utilizar o PVP para fundo de papel e fundo de fundo eu acho que é interessante, tá? E para fundo de tijolo é um pouco mais complicado, mas utilizar uma fórmula como uma fórmula de Gordon, né? Que ali você leva em consideração renda fixa, como está a Selic no momento atual, você consegue chegar a uma precificação bem bacana, tá? Então, questão de precificação é muito importante para fundo imobiliário. E por fim, a questão dos dividendos. Acho que é um ponto também que não é o principal, tá? Mas é um ponto também muito importante entender como é que tá a receita dos dividendos ali nos 12 últimos meses e também na história total do fundo. Por quê? Eu busco fundos imobiliários que têm crescimento de receita ao longo do tempo. Então não adianta um fundo imobiliário ter 10 anos de mercado, mas nesses 10 anos ele entregou somente 50 centavos por mês durante toda a sua história. Eu quero que seja um fundo imobiliário que vá crescendo receita, né? Que vai mostrando, ele começou ali com 10 centavos, mas hoje ele já está entregando R$ 1, né? Então ele teve ali um crescimento pontual ao longo do tempo, tá? Então eu acho que é importante todos esses critérios, que quando achados em um único fundo imobiliário, é muito simples você chegar a uma boa escolha e uma boa compra.